Ao concluir a lição desta semana, Imagens do Casamento, nós vamos considerar a metáfora conjugal em três áreas da vida de um cristão. Primeiramente, no relacionamento pessoal com Deus. Em segundo lugar, no relacionamento com o cônjuge. Em terceiro lugar, com o relacionamento com os irmãos da igreja, com a igreja. Primeiramente, com Deus. O relacionamento entre Deus e a família humana deve ser entendido à luz do sacramento do casamento. O tema do ciúme, frequentemente associado ao adultério conjugal, aparece, por exemplo, no documento da Aliança do Decálogo, Êxodo 20, versos 4 e 5. Lá diz assim que o Senhor é zeloso, o Senhor é ciumento. Nessa relação com o povo, o Senhor é ciumento. Lá o mandamento diz assim: não farás esculturas, não se inclinará diante delas, não as adorarás. Porque eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero que tenham outros deuses. Veja, o Senhor Deus exige exclusividade. Ele não tolera dividir o seu amor ou que os seus fiéis, os seus filhos, dividam seu amor com outros deuses. A aliança entre Deus e seu povo é, portanto, entendida em termos conjugais. Deus ama o seu povo. Veja Deuteronômio 6:8. O Senhor vos amava, os tirou da servidão do Egito. O povo, então, deve amar a Deus. A relação de aliança, o amor de Deus e o amor do povo. Veja Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus ama o seu povo e a resposta de Israel deve ser amar a Deus. A palavra em hebraico, yada, que quer dizer conhecer, que descreve o relacionamento sexual, íntimo e pessoal entre o marido e mulher, é usada para se referir ao relacionamento entre Deus e seu povo. Veja, nós como tratamos de um relacionamento matrimonial, no relacionamento conjugal, nós estamos tratando do relacionamento mais íntimo que pode haver entre duas pessoas, que é o relacionamento sexual. E é dessa maneira, com essa palavra, que o Senhor coloca que Ele quer o seu relacionamento com o seu povo. Um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal, um relacionamento exclusivo, um relacionamento que pressupõe fidelidade. E que, obviamente, quando é infiel, é colocado como prostituição. O relacionamento com Deus, assim como o relacionamento conjugal, deve ser fidelidade 100%. Quando você é casado todo o tempo e em qualquer lugar. Não tem um lugar onde você não é casado. Ah, agora aqui eu deixei de ser casado. Ou nesse horário eu deixei de ser casado. Não, quando você é casado todo o tempo e em todo lugar. E assim é no seu relacionamento com Deus. Quando você é casado com Deus, quando você estabelece um amor, uma relação de amor recíproco com Deus, você tem essa relação o tempo todo e em qualquer lugar. Mas veja lá, irmãos, agora, como é a figura do casamento com relação ao casamento mesmo, ao casamento entre os seres humanos, entre homens e mulheres. O casamento com o cônjuge está fundamentado em amor, em fidelidade, em sujeição e em alegria. Ao estudar a lição dessa semana, mas me deparei com esse verso e me deu muita alegria esse verso. Veja só, Eclesiastes 9:9. Viva feliz com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu. Este é o seu prêmio. O texto diz assim: você tem uma vida de trabalho, você tem uma vida que muitas vezes não tem sentido, mas sabe qual é o teu prêmio? O prêmio que o Senhor te deu é a tua esposa, com a qual você deve viver feliz todos os dias da sua vida. É esse o plano de Deus, irmãos, é esse o plano de Deus para que você seja feliz, para que você seja feliz com o seu cônjuge. E aqui está falando a mulher, mas a gente poderia transpor, falar para as mulheres, seja feliz com o marido que você ama
todos os dias nessa vida. Desfrute, goze, aproveite da relação conjugal. É isso que o Senhor quer, que nós tenhamos alegria. Efésios 5, 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que é isso? Como se aplica isso aos casais? Maridos e esposas devem se sujeitarem uns aos outros. Devem dar preferência uns aos outros. E isso vai produzir a felicidade no casamento. Mais ainda, descubra a imagem de Deus no seu cônjuge. Como é isso, irmãos? Descobrir a imagem de Deus no meu marido? Descobrir a imagem de Deus na minha mulher? Gênesis 1, 26 diz por que é que nós devemos ver a imagem de Deus no cônjuge. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, então a tua mulher foi feita à imagem de Deus. O teu marido foi feito à imagem de Deus e você deve enxergar nele ou nela essa imagem. Gênesis 2:18 diz como é que deve ser essa relação. Como deve ser a hierarquia entre homem e mulher. Os cônjuges são complementares. Gênesis 2:18 diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. E se você verificar as várias traduções desse verso, em várias versões bíblicas, você vai ver assim: far-lhe-ei uma mulher, uma auxiliadora que lhe corresponda, que seja igual a ele, que o ajude e complete, que seja semelhante a ele, que seja adjutora, que esteja diante dele, que seja adequada, que seja como se fosse a sua outra metade. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Se você é casado, você está completo. A sua metade te completou. A sua metade lhe é correspondente. A sua metade lhe ajuda. A sua metade é igual a você. O marido não é superior à mulher, nem a mulher superior ao marido, mas vocês são complementares. Quando nós pensamos nisso, irmãos, que a Bíblia diz que o casamento é a união de duas partes para que se complementem mutuamente, a alegria no casamento passa a existir sempre, passa a existir continuamente. Veja esse texto de Ellen White. O casamento, uma união para toda a vida, é o símbolo da união entre Cristo e a igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que marido e mulher devem revelar um ao outro. Esse texto está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, na página 43. Como Cristo cuida da igreja, assim o marido deve cuidar da mulher, assim a mulher deve cuidar do marido. Cuidado, atenção, preferência, carinho. E eu vou de novo para uma porcentagem aqui. Amor 100%. Mas e como é agora, então, a relação de casamento com os membros da igreja? Com os irmãos da igreja? Com os nossos irmãos? Os seres humanos se unem, formando uma igreja, para quê? Para melhor compreender a vontade de Deus, onde na igreja se faz um estudo coletivo. O estudo da escola sabatina é um exemplo disso. Na igreja, nós estudamos conjuntamente, textos bíblicos, mensagens bíblicas, doutrinas bíblicas, e dessa maneira aprendemos uns ajudando aos outros. A igreja também é para exercitar o amor fraternal, para divertir, para ajudar. É assim que nós atuamos na igreja, assim que devemos atuar na igreja, ajudando aos outros. Para demonstrar o evangelho através do amor. A igreja existe para isso. Os seres humanos se unem na igreja para demonstrar o evangelho através do amor. João 15:15, ou melhor, João 13:15, diz assim: nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Portanto, ao nos unirmos em amor na igreja, nós vamos demonstrar aos outros que somos filhos de Deus. Mas ainda para tirar as pessoas das trevas, trazendo-as para a luz. Essas são as funções da igreja. Por isso que nos casamos. Figuradamente, passamos a ter um objetivo comum quando estamos na igreja. O texto de Hebreus 10:25 dá um conselho.
Um conselho muito importante. Não deixemos de nos reunir como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Sabe, irmãos, depois da pandemia, muitos passaram a não ir à igreja. Naquele momento da pandemia, não era prudente ir à igreja. As igrejas fecharam, não era para ir à igreja mesmo. Mas a pandemia acabou. E muitos agora se acomodaram, assistem seus cultos na internet, assistem a escola sabatina na internet, assistem meus vídeos com a lição da escola sabatina. Isso é importante? Eu agradeço que você assista o meu vídeo, mas eu quero que você vá à igreja. Vá na classe da escola sabatina, não deixe de ir. Sabe, irmãos, muitos agora aprenderam a assistir o culto divino de pijamas no seu sofá, porque é mais confortável. Mas o que o autor de Hebreus diz aqui, não deixem de se reunir. Não deixem de se reunir como alguns estão fazendo, e alguns, infelizmente, estão fazendo isso mesmo. E eu quero dizer para os irmãos que o casamento feliz é aquele quando os cônjuges se encontram. Não tem um casamento feliz, o marido num lado e a mulher no outro. Isso não é um casamento. Assim como membros isolados, membros assistindo sermões pela internet, pelas redes sociais. Isso não é um casamento de membros de igreja. Membros de igreja devem estar no mesmo lar, devem estar na mesma casa. Me lembrei agora do provérbio, quem casa quer casa. Quando você se casou na igreja, você quer a casa da igreja. Você não quer mais a sua casa. A Bíblia fala, vai deixar sua mãe, seu pai, e vai se unir com a mulher. Então você vai se unir com a igreja. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter um casamento feliz. Vários casamentos felizes. Mas agora como é isso? Que nós podemos ter vários casamentos felizes. Sim, casamento feliz com Deus. Eu quero ter um casamento feliz com Deus. Um casamento feliz com meu cônjuge. Eu também quero muito ter um casamento feliz com meu cônjuge. Eu quero agradecer a Deus pelo meu casamento. Quero que vocês tenham também casamentos felizes. E eu quero ter um casamento feliz com a igreja. Que o Senhor nos abençoe para que essa lição que tivemos, uma tão bela lição sobre o casamento, nos ajude nos nossos casamentos. No nosso casamento com Deus, no nosso casamento com o cônjuge e no nosso casamento com a igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que nos tem dado. Obrigado por esse belíssimo estudo que o Senhor proveu para nós nesta semana, onde vimos na Bíblia imagens do casamento que ilustram como deve ser a nossa relação contigo, qual é a maneira de nos relacionarmos contigo, como é que o Senhor se agrada, como é que nós devemos ser fiéis, como nós devemos honrar essa união, essa aliança matrimonial com o Senhor. Nos abençoa, portanto, para que possamos amá-lo e realmente sermos fiéis nesta relação. Também nos abençoa nos nossos casamentos domésticos, com os nossos cônjuges, com os problemas que se apresentam, mas com as alegrias, como diz o texto de Eclesiastes, vais te alegrar com a tua mulher todos os dias da tua vida. Alegre-se com seu marido todos os dias da sua vida. Nos abençoa, Senhor, para que isso possa acontecer na nossa vida. E nos abençoa também para que possamos ter um casamento coletivo feliz na igreja. Possamos nos alegrar com os nossos irmãos. Possamos ter prazer em reunir com os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, para que nós não sejamos comodistas e queiramos assistir à programação da igreja, de casa, podendo ir à igreja. É óbvio que se não pudermos ir à igreja, é uma bênção termos esta internet que traz até nós os cultos, os hinos, as orações. Mas ajuda para que nós possamos estar continuamente frequentando a tua casa. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz sábado! Feliz sábado com a sua mulher, feliz sábado com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Feliz sábado todos, alegrem-se, sábado é o dia da alegria. Deus abençoe você amanhã na igreja. Esteja feliz,
porque o Senhor quer que você esteja feliz. O Senhor fez tudo para que você seja feliz. Então, aproveite. Seja feliz.